Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, seja bem-vindo a mais esse conteúdo. Hoje a gente vai estar conversando aqui sobre como criar uma estrutura de automação de agendamento completa dentro do Go High Level. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque aqui eu quero abordar com vocês a configuração do calendário, a escolha do calendário, a criação da automação, a criação das mensagens de WhatsApp, do fluxo, enfim, tudo. A ideia é que esse vídeo fique maior mesmo, mas que em um único vídeo eu consiga abordar aqui com você. Vai ser quase uma masterclass aí de todos os passos que a gente precisa para criar uma estrutura completa de automação aqui no Go High Level. Eu sei que eu fiquei um tempinho sem aparecer aqui no YouTube, sem postar novos vídeos, mas foi por uma boa causa. Eu tinha algumas premiações para receber do próprio Go High Level e eu tinha que lidar com isso, resolver todas essas questões para receber essas premiações. E eu também estava finalizando algumas mentorias individuais com os meus afiliados. No caso dos meus afiliados, a gente dá treinamento, suporte e mentoria individual, não é em grupo nem nada disso. E acabou tomando um pouco do meu tempo, por isso eu fiquei um tempo sem postar vídeo aqui. Mas é isso, sem mais demoras, vamos aqui para o vídeo, bora criar nossa estrutura de automação completa de agendamento aqui no Go High Level. Então galera, eu criei uma conta vazia aqui do Go High Level porque eu fiz questão de que esse vídeo a gente conseguisse fazer todas as etapas. Eu pensei em usar uma conta que eu já tinha criado aqui, mas nessa conta já tinha um monte de coisa configurada e eu realmente quero que nesse vídeo a gente faça o passo a passo do zero até a conclusão da nossa automação. Cara, eu vou tentar ser o mais detalhado, ensinar o máximo de coisas que eu puder aqui nesse vídeo sobre essa questão do agendamento e por isso eu fiz essa conta aqui vazia, não tem nada nela, ó, não tem contato, automação, não tem absolutamente nada. Então vamos lá, para a gente criar a nossa automação de agendamento, né, a primeira coisa que a gente tem que ter é o nosso calendário, né? Como é que eu vou fazer uma automaçãozinha de agendamento sem ter aí o meu calendário configurado? Então eu vou configurar aqui. Deixa eu só voltar aqui, né? Então eu vim aqui ó, em calendários. Se você não tiver nenhum calendário, ele já vai aparecer o botãozinho aqui ó, para ir para as configurações. Se você já tiver algum calendário, aí você pode vir aqui em cima, ó, configurações do calendário. E aqui dentro das configurações de calendário é onde a gente vai criar o nosso primeiro calendário. Atualmente no Go High Level a gente tem 6 tipos de calendário diferentes, tá? Ele tem uma explicaçãozinha aqui mais ou menos de para que serve cada calendário. Em 99% dos casos eu recomendo você utilizar o calendário de rodízio, mesmo que você vá fazer um calendário só para você. Por alguns motivos, tá? Eles têm algumas funções diferentes uma das outras. E aqui no rodízio eu tenho uma funcionalidade de, se eu tiver a minha conta do Google integrado aqui com o CRM, eu consigo gerar o link do Google Meet automaticamente. Então, se você quer fazer essas automações aqui de agendamento para um agendamento de reunião de Google Meet, né? Ou seja, não é um agendamento presencial, faz muito mais sentido usar o de rodízio aqui, por vários motivos, tá? Mas esse é um dos principais. Mesmo que você vá fazer o calendário só para você, porque aqui no de reserva pessoal a gente ainda não consegue ter essa função, né, de gerar um link dinâmico, integrado e sincronizado com o Google Calendário, né, o calendário do Google. Então o calendário de rodízio aqui vai ser o que eu vou recomendar em 99% dos casos, tá? Vamos criar aqui então, eu vou dar o nome desse calendário de calendário da Masterclass. Vou selecionar os membros, tá? Se for só você, não tem problema, seleciona aqui só uma pessoa. O restante aqui eu não vou mexer agora, tá? Você pode criar ou ir direto aqui nas configurações avançadas, porque ali naquela tela de criação ele não dá muita opção de customização, então dá só o nome aí, coloca o usuário e depois a gente vai editar o calendário e aqui dentro das edições a gente vai ter uma série de funcionalidades a mais, tá? Primeiro eu vou explicar para vocês cada botãozinho desse aqui da esquerda, se você ainda não criou nenhum calendário aí na sua vida. Basicamente aqui a gente consegue colocar uma descrição do calendário, você consegue subir uma foto e ela aparece ali em cima mais ou menos do lado do título. A gente tem o grupo de calendários aqui, que é caso você queira, deixa eu dar um exemplo aqui de um grupo de calendário. Esse aqui é um grupo de calendários, ou seja, basicamente aí é uma telinha, um painelzinho, né, onde a gente consegue adicionar vários calendários no mesmo grupo, ó. Quando eu abro aqui, ele abre o calendário. Só que se eu criar o grupo, eu consigo mandar o link do grupo. Sei lá, vai que você tem uma equipe aí de 3 vendedores e você quer criar um grupo de calendário e, enfim, você quer permitir que os 2, 3 calendários apareçam em um grupo só para a pessoa escolher qual calendário ela quiser
Resumidamente é isso que é o grupo de calendário, tá? Nada mais é do que você pegar vários calendários e juntar, e aí ele cria um linkzinho que você consegue abrir e ver todos os calendários. Aqui você define a URL personalizada do seu calendário. E aqui embaixo, no momento não faz muito sentido, né? Mas caso você tivesse mais de uma pessoa nesse calendário aqui, porque esse calendário aqui, que é o calendário de rodízio, né? O calendário rotativo, ele é um calendário que você pode adicionar mais de uma pessoa. Ou seja, supondo que você não quer fazer um calendário para cada vendedor, mas você quer fazer um calendário único para a sua equipe de vendas. Então você pode adicionar toda a sua equipe de vendas aqui, 3, 4, 5 vendedores aqui no calendário do CRM, e a automação ela consegue fazer uma distribuição, ou seja, ela vai tentar otimizar para disponibilidade ou vai tentar otimizar para entrega igual, né? Que ela vai tentar mandar leads bem, por exemplo, tem 5 vendedores e teve 20 leads. Se ele tiver otimizado para entrega igual, o calendário vai tentar agendar de uma forma com que vá 5 leads para cada vendedor. Enquanto aqui tiver otimizado para disponibilidade, ele vai mostrar ali, independente se um vendedor tiver mais leads que outro, ele vai mostrar pela disponibilidade, né? O que tiver mais horários disponíveis ali vai acabar aparecendo para o agendamento. Caso você tenha mais de um vendedor, de um usuário dentro do mesmo calendário, você consegue definir a prioridade dele. Ou seja, vamos supor que eu tenho 2 vendedores aqui e eu estou como prioridade máxima e o outro vendedor está como prioridade média. Isso quer dizer que se eu e o outro vendedor, ou seja, as 2 pessoas desse calendário, se elas tiverem o mesmo horário disponível, ele vai priorizar em agendar com quem tem máxima prioridade, depois com quem tem média, depois com quem tem mínima, tá? Sobre a questão da conferência encontrada, aqui é onde eu consigo definir Google Meet. Se eu selecionar aqui essa opção de Google Meet, o meu Gmail, né, o meu Google Calendário tiver integrado aqui com o CRM, então a automação já consegue gerar o link do Google Meet automaticamente e eu consigo até mandar nas automações para esse lead o link ali num lembrete 5, 10 minutos antes da reunião, beleza? Aqui na disponibilidade é literalmente onde a gente vai definir a disponibilidade. Aqui, como só tem eu nesse calendário, ele só está aparecendo eu aqui, mas se tiver mais de uma pessoa, mais de um usuário no calendário, né? Tem 3 pessoas na equipe de venda e você adicionou as 3 pessoas aqui. Todas as 3 vão aparecer aqui, tá? E você consegue individualmente definir aqui a disponibilidade de cada uma. Se você tiver em dúvida sobre isso aqui, tá? Do AM/PM, eu moro no Brasil, não sei o que é o AM/PM. Uma dica que eu dou, tá? Não é exatamente isso, mas é uma dica que é fácil de lembrar, é que para mim aqui o AM é antes de meio-dia, entre aspas, né? E o PM é pós meio-dia. Então aqui é só para você ter uma ideia, tá? Não é exatamente isso que significa, mas saber que 5 PM é 5 da tarde, porque é 5 pós meio-dia, né? Então aqui você sabe que o AM é de manhã e a partir aqui do PM você tem a tarde e a noite. Beleza? Então, por exemplo, se na segunda-feira aqui você quer atender de 8 da manhã até as 11 da manhã, por exemplo, né? De 8 às 11, e aí você tem um horário de almoço e você quer voltar, por exemplo, às 3 da tarde e atender até às 6 da tarde. Aí eu vou botar aqui, ó, que eu atendo até às 6 PM e volto aqui às 3 PM. Ou seja, eu defini aqui que nesse meu calendário aqui, né? Esse usuário aqui, que é o usuário Alisson Seabra, que sou eu, ele tem disponível na segunda-feira de 8 às 11, depois ele volta às 3 da tarde e tem até às 6. Eu vou até deixar desse jeito aqui, para vocês verem mais ou menos como é que ele vai ficar. Então, deixa eu abrir aqui o calendário para você ver como é que vai ficar, tá? Basta você clicar aqui, ó, em compartilhar calendário. Ele tem esse link aqui, você copia, abre numa nova guia e aí você vai poder ver como é que tá ficando. Então, ó, na segunda-feira eu tenho de 8 até as 11, ó, no caso até as 10h30, né, porque ali os agendamentos estão definidos para de 30 em 30 minutos, e depois ele volta, ó, às 3 da tarde e fica até às 5. Como que a gente resolve o fato desse calendáriozinho aqui tá com a visualização em inglês? Tá vendo, ó, que tá Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, tá tudo em inglês aqui. Então, a visualização do calendário em si, a gente consegue alterar para o padrão brasileiro. Você vai voltar lá na lista de calendários. Aqui a gente vai vir em preferências da conta. Você define o dia aqui que a semana inicia, né? Se inicia sábado, domingo, segunda, blá, blá, blá.
define o idioma do seu calendário, então português, Brasil, e define o formato da hora. Então aqui a gente consegue botar o formato da hora para o formato que o brasileiro usa, né? Que é sem o AM/PM. Só na hora das configurações do calendário lá que a gente vai ter que se basear ali pela questão do AM/PM mesmo. Então eu salvei aqui as configurações, vou dar um F5 aqui no calendário. E pronto, nosso calendário está em português. Aqui a gente dá para ver a descrição, ó, que eu tinha botado lá na hora de criar, tá os meses aí bonitinho. A segunda-feira, de 8 a 10h30, porque às 11 eu já saio pro almoço, né? Foi o horário que a gente definiu e volto às 3 da tarde. Nos demais dias, o dia completo, beleza? Então aqui, vamos voltar lá para o nosso calendário. Edita, disponibilidade. Então aqui a gente vai conseguir definir a disponibilidade de cada usuário. Se eu ativar isso daqui, ele vai remover alguns horários da minha agenda. Então, eu quero parecer que eu estou ocupado, eu quero remover 50% dos horários. Aí no calendário ele já não vai aparecer esse tanto de horário aqui, 50% ele ocultaria, né? Dependendo, eu nunca usei isso aqui, tá? Não sei se faz sentido para vocês, mas geralmente eu deixo desativado. Aqui se for uma conferência recorrente, né? Que vai se repetir ali. E aqui as configurações da disponibilidade. O que eu, Alisson, costumo deixar configurado aqui nessas configurações? Aí vai variar muito de como você costuma fazer os seus atendimentos, né? Mas no meus casos, a maioria das minhas reuniões de suporte, venda, treinamento, qualquer coisa, eu sempre marco a reuniãozinha de 1 hora. Então aqui a gente vai contabilizar a duração da reunião. E aqui a gente vê o intervalo da reunião. O que é esse intervalo da reunião? Vão ser a disponibilidade de horários. Percebe aqui que no meu calendário ele disponibiliza de 30 em 30 minutos? Ó, 8, 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30. Eu costumo botar, já que as minhas reuniões são reuniões de 1 hora, eu nem oferto horários quebrados. Então eu coloco que o intervalo da minha reunião é de 60 minutos. Vocês vão ver aqui que eu vou salvar, vou atualizar a tela aqui e eu já não vou ter mais horário quebrado. Eu vou ter, 8, 9, 10, 11, 12, eu não tenho mais 8h30, 9h30, 10h30, porque aqui eu defini que o intervalo, vamos voltar aqui, disponibilidade, defini que o intervalo é de 60 minutos. Ah, Alisson, as minhas reuniões são muito rapidinhas, eu quero ter intervalo de 15 minutos. Beleza, eu vou botar 15 aqui, vou dar um F5 para vocês verem. E a gente vai ter aqui inúmeros horários agora a mais, né? 8, 8h15, 8h30, 8h45. Então, basicamente, esse intervalo de reuniões aqui é o espaçamento ali, né? Entre as possibilidades de agendamento. Esse mínimo programar aviso aqui é o tempo que a pessoa que vai agendar tem que agendar antes daquele horário específico. Não sei se ficou meio confuso, mas eu vou dar um exemplo, né? Supondo que hoje... sei lá, vamos supor que hoje é dia 17 e são 7 horas da manhã. Se eu deixar isso aqui vazio, o mínimo de programar aviso vazio, quer dizer que eu, 7 horas da manhã, posso entrar no agendamento, no calendário e marcar para 8 horas. Isso é ruim, por quê? Porque às vezes você dá uma olhadinha na sua agenda e aí você vê, a minha agenda aqui hoje à tarde está vazia. E aí você vai fazer outros compromissos, né? Só que aí se o cliente conseguir entrar no teu calendário e agendar para o mesmo dia, daqui 10, 15, 20 minutos, talvez você não consiga se organizar para poder atender aquele lead, faça algum outro compromisso. Então a minha recomendação dependendo do caso, você pode botar aqui um dia de antecedência, mas geralmente eu costumo botar 3 horas de antecedência. O que isso significa? Que para alguém agendar qualquer reunião comigo, ela tem que agendar com 3 horas de antecedência. Ou seja, ele não pode entrar, agora são 17 horas e 42, né, do dia 12, aqui é a hora que eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês. Então, se um cliente entrasse no meu calendário agora, ele não conseguiria marcar uma reunião comigo para 6 horas, que é daqui, 18 minutos, né? Ele sempre tem que marcar uma reunião com no mínimo 3 horas de antecedência, que é para você poder se organizar. Então, geralmente o pessoal costuma deixar aqui na disponibilidade ou algumas horas, tá? Tipo 12 horas ou 24 horas, um dia no caso, né? Ou alguma coisa. Eu não recomendo que você deixe isso aqui vazio, tá? Que é para um lead não entrar no teu calendário e agendar uma reunião contigo para daqui 5 minutos e às vezes você nem vê. Enfim, não é o ideal, tá? O escopo de dados é o máximo de dias que ele vai ofertar. Se você olhar aqui no meu calendário, se eu for para março, abril, maio, a pessoa consegue entrar aqui no meu calendário e agendar para 2027.
isso que não é saudável, né? É bom a gente ter ali um range, né? Um máximo de, sei lá, como é que eu posso dizer, um máximo de dias para frente que a pessoa pode agendar. Eu costumo deixar aqui no escopo entre 14 e 21. Eu vou botar aqui 21 dias para você ver. Dependendo do seu produto, você pode deixar bem menos, tá? Tipo assim, eu quero deixar aqui 4 dias. Deixa eu botar 4 dias. Deixa eu mostrar primeiro 21, só para ficar bem claro. Eu sei que eu gosto de repetir muitas coisas aqui nos vídeos, mas é para não ter dúvida, né? Para você assistir o vídeo, terminou o vídeo, saber fazer tudo. Então, se eu olhar aqui no meu calendário, ele só me oferta datas 21 dias a partir de hoje. Então, eu não consigo agendar, por exemplo, para abril, para maio, para junho, julho, não consigo. Porque ele só me oferta 21 dias para frente da data de hoje. E se eu botar 4 dias? Botei aqui os 4 dias, atualiza. Vocês vão ver que vai aparecer. Aqui ele só apareceu de sexta, por quê? Porque hoje é quinta. 4 dias a partir de hoje seria de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, domingo para segunda. Como eu não tenho horários no fim de semana, ele apareceu só horário aqui de sexta-feira. Eu vou botar aqui 7 dias para ficar mais visual. Acho que vocês já entenderam, né? Mas não custa nada aqui um último exemplo. Então eu botei 7 dias ali o escopo, e agora ele aparece. Até semana que vem eu consigo agendar, tá? Então esse escopo de dados aqui é a quantidade de dias que vai aparecer para frente. Máximo de reservações por dia, só se você quiser. No meu caso, enquanto eu tenho horário disponível, eu quero que o meu cliente agende, então eu não coloco o máximo de reservações. Se você quiser que, eu tenho 8 horários disponíveis, mas eu só quero que agendem 3 por dia, aí você pode definir aqui o máximo de reservas por dia e o máximo de agendamentos por intervalo. Isso aqui, dependendo do caso, eu recomendo que sempre deixe 1, tá? Se você botar 2 aqui, significa que mais de uma pessoa vai conseguir agendar contigo para o mesmo horário. No meu caso, como eu sempre faço as reuniões de treinamento com afiliado, de venda ou de qualquer outra coisa individual, né? Eu faço reunião eu e o cliente e ninguém mais pode marcar naquele horário, eu deixo só 1. E aqui esse tempo de buffer é caso você queira definir uma preparação, tipo assim, uma pessoa agendou comigo para 10 horas. Se você já quiser deixar separado na agenda 15 minutos antes daquele agendamento para você ter uma preparação, né, que é um buffer prévio que ele chama aqui, você poderia colocar. Eu geralmente sempre deixo vazio, porque, por exemplo, se alguém agendar contigo para 10 horas da manhã, aí ele eliminaria o horário de 9 horas da manhã. Por quê? Porque ele entende que antes da reunião das 10 você tem um tempo de preparação. E aí isso aí pode acabar eliminando alguns horários da sua disponibilidade. Eu costumo deixar vazio. Aqui é um resumo de como eu configuro, tá? Em formulários. Esse formulário aqui, das configurações, ele basicamente é isso aqui. Se a pessoa chega para agendar algum horário contigo, ela escolhe o horário aqui e ele aparece aqui um formuláriozinho para ela preencher, né? Ou seja, para alguém agendar comigo aqui nesse formulário, nesse calendário do Masterclass, a pessoa tem que me informar nome, sobrenome, telefone, e-mail. Informações adicionais é opcional e esse botão aqui em inglês. Alisson, como que eu troco isso aqui? Porque na hora que a pessoa agendar comigo, eu quero pedir outras informações. Beleza, a gente vai dar uma leve pausa aqui nas configurações do calendário e vamos falar desse formulário aqui. Esse formulário aqui é um padrão que o próprio CRM tem, tá? Que ele pede essas informações. Se você quiser um formulário diferente, você tem que criar esse formulário previamente. Então eu vou voltar aqui no CRM, vou vir em Sites, Formulários, Construtor aqui, e a gente vai criar um novo formulário para a gente aqui. Eu vou fazer um bem básico, tá? Até porque, para a gente não passar muito tempo aqui, eu já acho que esse vídeo vai ficar bem grandinho. A gente vai criar aqui um formulário, onde nesse formulário eu vou pedir somente nome, e-mail e telefone. Eu não vou botar checkbox, confirma, enfim, nada disso eu vou colocar. Basicamente eu quero aqui o nome completo, o telefone. Aí o nome completo eu vou botar como obrigatório, tá? Um campo obrigatório. Telefone também é obrigatório, eu vou só trocar o nome, eu vou botar aqui o WhatsApp, tanto aqui no rótulo quanto no placeholder, ok? E aqui ele tá Gmail, tá? Você pode atualizar para e-mail. Isso aí é só uma traduçãozinha aí que não tá muito certinha, mas que a gente vai ajeitar muito em breve.
Então, nesse meu formulário aqui, que eu quero que quando a pessoa venha no meu calendário, clica aqui para agendar comigo, escolha o horário dela, eu quero pedir só nome, e-mail e telefone. Então, primeiro eu crio o formulário aqui, beleza? O botão, você não precisa se preocupar que no calendário, esse botão aqui ele vai ser oculto. Então, você não precisa trocar o nome dele, vou escrever um monte de coisa aqui, trocar a cor, o design, nada disso, tá? Ele vai ser um calendário mais simples mesmo. Se você quiser botar campos extras, por exemplo, eu quero botar aqui um campo de lista suspensa, né? De drop-down, para a pessoa escolher alguma coisa, um campo de número, de caixa de seleção para a pessoa marcar. Então, se você quiser criar campos personalizados, você já consegue fazer aqui na criação do formulário, consegue só puxar e arrasta para cá, e ele insere o campo aqui dentro e o formulário está criado, beleza? Opa, beleza. Então criamos esse formulário, eu só vou trocar o nome dele, vou botar formulário do calendário. Sempre tenha esse costume de renomear tudo que vocês forem fazer, tá? Fez uma automação, renomeia a automação. Fez um formulário, renomeia formulário. Fez calendário, renomeia tudo, deixa bem organizado, porque a hora que a estrutura ficar grande, você vai ver que isso faz muita diferença. Então, o formulário do calendário está criado. Eu vou voltar no meu calendário. Então, calendários, configurações do calendário. Temos aqui o nosso calendário da Masterclass. Bora, carrega. Vou editar ele. Então, aqui voltei para aquela mesma tela de edição de calendário que a gente estava. E aqui dentro dos formulários, eu já tenho o formulário padrão e eu tenho o formulário do calendário, que é aquele formulário que a gente acabou de criar. Então eu vou trocar aqui o formulário, vou arquivar, e agora, quando a gente vier aqui no nosso calendário, vou atualizar a tela novamente, vou selecionar aqui, sexta, 10 horas da manhã, e pronto, ele já não está pedindo mais aquele tanto de coisa que estava pedindo naquele formulário anterior do calendário, né? Não está pedindo sobrenome, não está pedindo informações adicionais, checkbox que confirma blá blá blá, nada. Nome, e-mail, telefone e qualquer outra informação que você queira adicionar, tá? Então, para modificar essas informações que são requisitadas aqui na hora do agendamento dentro do calendário, basta você criar o formulário separadamente primeiro, depois você vem nas configurações do calendário e insere aqui, tá? Essa função aqui de baixo, basicamente é se você quiser trocar a ordem. Por exemplo, aqui no meu calendário, eu dou a disponibilidade primeiro, né? Eu digo aqui os dias e as horas, os horários que eu tenho disponível, e depois ele vem aqui o formulário para a pessoa preencher. Se você quiser trocar essa ordem, eu quero que a pessoa preencha primeiro o formulário e depois vai para a questão do seletor de datas. Você pode simplesmente vir aqui, e trocar a ordem. Dá a opção de adicionar convidados ou não. Se você deixar isso aqui ativado, na hora que a pessoa for agendar aqui, ele vai ter um botãozinho bem aqui embaixo, avisando com a opção, né, de convidar pessoas para esse agendamento. Então, se você quiser, pode deixar ativado. Aqui é a mensagem de obrigado, né, que você pode deixar, por exemplo, obrigado. É a mensagem para depois que a pessoa agendar aqui, ele aparece uma mensagenzinha. Então você pode escrever a sua própria mensagem, tá? Ele por padrão vem essa mensagem aqui em inglês, Thank you for your appointment request, blá blá blá. Você pode excluir e botar a tua mensagem. Obrigado por agendar comigo. Em breve te chamo aí. Beleza. Então você pode fazer isso, ou você pode definir também uma URL de direcionamento. O que é isso? Caso, se a gente tem duas opções, né? O cliente agendou, você pode simplesmente levar para uma tela com texto, né? Falar obrigado pelo agendamento. Ou se você quiser, você pode redirecionar para uma página. Alisson, eu quero que toda vez que a pessoa realize o agendamento comigo, ela seja redirecionada para o meu site, para o meu WhatsApp. Aí você faz um linkzinho do WhatsApp, né? Então você pode definir ou uma mensagem, né? De obrigado por ter realizado o agendamento. Ou você pode botar aqui uma URL de direcionamento para ele mandar para algum site. Aqui você pode botar o Pixel ID da Meta, tá? Caso você queira registrar esses eventos aí lá dentro da inteligência da Meta. Aqui eu sempre deixo como padrão confirmar automaticamente, mas caso você queira deixar como desativado, a única diferença vai ser que na lista de agendamento eu vou mostrar para vocês bem em breve, tá? Eu não vou falar agora, mas daqui a pouquinho nesse mesmo vídeo a gente vai falar sobre os status de agendamento. Que quando a pessoa realiza um agendamento, ele pode ser um agendamento aberto,
confirmado, comparecido, não comparecido, tem alguns status lá. Eu sempre defino que, cara, se a pessoa agendou comigo, o próprio lead escolheu o horário dele, para mim esse agendamento está confirmado. Então eu sempre deixo isso aqui ligado. Caso você queira aceitar pagamentos dentro do seu calendário, você pode fazer também, por exemplo, vamos supor que você dá mentorias pagas, né? E você quer que a pessoa só consiga agendar com você se ela pagar. Ou seja, ela tem que passar o cartão de crédito dela na hora de agendar contigo. Então você tem como ativar isso aqui. Para mim essa função aqui não está disponível. Por quê? Porque eu não tenho nenhum provedor de pagamento conectado, tá? Você pode vir aqui em Payments, pagamentos no caso, integrações, e você pode definir aí algum provedor de pagamento, Stripe, PayPal, enfim, tem vários outros aqui. Então se você quiser, né, Alisson, eu quero que a pessoa só agende comigo se ela me pagar na hora de agendar. Você já poderia deixar como obrigatório, né, esse pagamento, e aí é só, depois que você configurar aqui o provedor de pagamento, só a gente voltar lá dentro do calendário, editar calendário, aqui formulário de pagamento, e você pode ativar isso aqui. Beleza? Se você clicar aqui, ele já leva para a página dos provedores de pagamento também. Aqui em lembretes, ele já tem como padrão alguns e-mails, e aí você pode selecionar, né? Por exemplo, eu quero que quando a pessoa agende, ele já mande um e-mail. Aí você pode ativar aqui, o e-mail, ativar o SMS, blá blá blá. Eu geralmente não uso isso aqui, não ativo nada. Por quê? Porque a maioria das automações de lembretes de agendamento e tudo mais, eu costumo fazer tudo via WhatsApp, então a gente vai fazer isso dentro de um workflow, dentro de um fluxo, né? E não aqui dentro do próprio calendário. Seria possível fazer aqui? Sim, mas prefiro passar para vocês a forma que eu faço. Eu consigo botar mais coisas, né? Deixar mais humanizado ali uma automação de lembrete de agendamento. Então aqui especificamente eu não mexo, mas se você quiser botar aí um e-mail, alguma coisa específica, você pode colocar. Lembrando que esse WhatsApp aqui é o WhatsApp API oficial, tá bom? Aqui no CRM a gente tem a possibilidade de botar tanto a API oficial quanto não oficial, e tem como colocar as duas ao mesmo tempo. Esse daqui, sempre que você vê o WhatsApp escrito aqui, sempre não, mas na maioria dos casos ele vai estar se referindo aqui a um API oficial. Eu costumo também ativar isso aqui, atribua contatos aos respectivos membros quando o compromisso for agendado. Isso aqui é o seguinte, se a pessoa agendar, vamos supor que eu tenho ali 4 pessoas nesse calendário, né? E aí o calendário faz uma rotatividade, né? Ele distribui os agendamentos. A ideia é, se a pessoa agendar comigo, se isso aqui tiver ativado, ele já atribui o contato para mim. Se a pessoa agendar com o Joãozinho, o calendário já atribui aquele lead para o Joãozinho. Então eu costumo deixar isso aqui ativado porque para mim é mais fácil de eu me organizar, né? Pô, o lead agendou comigo, para eu não ter que fazer uma automação que vai ver com quem agendou e depois vai atribuir, cara, eu já coloco aqui dentro, agendou comigo, ele atribui o contato a mim. Agendou com o Pedrinho, atribui o contato ao Pedrinho. E aqui você pode pular essa atribuição se o contato já estiver atribuído a outra pessoa. Geralmente eu deixo desativado, tá? Basicamente, se a pessoa agendou comigo, eu quero que o contato esteja atribuído a mim. Então eu deixo nesse padrãozinho aqui. Aqui embaixo eu não mexo, tá? Mais em nada. E aqui em personalizações é só se você quiser se mexer aí na questão das cores do teu calendário. Enfim, colocar um código personalizado. Sei lá, aqui é mais o design mesmo. Eu não costumo mexer aqui e finalizamos, tá? A configuração do nosso calendário. É assim que eu faria para mim hoje. Nada demais, tá? É só ficar atento aos detalhes, a gente consegue deixar o calendário ali bem bonitinho. Calendário criado, a gente vai passar para a parte da automação. A ideia é, quando uma pessoa agendou contigo, vamos supor que você, que você é uma clínica odontológica ou um corretor de imóveis e você quer agendar uma visita no decorado, É interessante, na hora que a pessoa agende, a gente enviar uma mensagem no WhatsApp dela confirmando que aquele agendamento deu certo. Então, se a pessoa entra no meu calendário aqui e a agenda para a semana que vem, na quarta-feira, eu quero mandar uma mensagem na hora que ele agendar, avisando, agendamento confirmado, recebemos seu agendamento, nos vemos no dia 18 aqui, às 10 horas da manhã, beleza? Além disso, eu quero fazer lembretes para essa pessoa. Ou seja, a pessoa agendou comigo aqui para quarta-feira, dia 18, eu quero que um dia antes, no dia 17, a própria automação mande uma mensagem bem humanizadinha, chamando pelo primeiro nome, blá blá blá,
lembrando o cliente, né? Falando, amigo, amanhã a gente tem a nossa visita aqui no Decorado, vai ser um momento incrível, blá blá blá, você escolhe a copy, né? Mas basicamente eu quero enviar um lembrete aqui no dia anterior ao dia que a pessoa agendou comigo. E eu quero também enviar um lembrete, por exemplo, 1 hora antes do agendamento. Então, se a pessoa agendou comigo para o dia 18 às 10 horas da manhã, eu quero mandar um lembrete às 9 horas da manhã, ou seja, 1 hora antes, né? Então, como que a gente faz isso, né? Cria toda essa estrutura de lembretes dentro aqui do CRM. A gente vai vir aqui, nós vamos vir aqui em automações, vamos criar um fluxo de trabalho do zero, tá? Tem outras funções aqui, tá? Tem templates, tem como você criar aqui um fluxo com o IA. Isso aqui tem um custo, tá? Mas se você quiser criar as suas automações com o IA, você pode criar. Mas para fins de aprendizado, eu vou criar do zero mesmo, tá? A gente vai aprender a fazer do zero ali essa automação. Eu costumo deixar o salvamento manual, tá? Eu não deixo no salvamento automático, não. Beleza, a automação tá criadazinha aqui, não tem nada ainda, mas tá criada. Vou dar o nome dessa automação de automação central de agendamento. Então esse é o nome da nossa automação. Aqui dentro da automação a gente vamos ter 2 categorias. Teremos os gatilhos, que eles vão vir aqui em cima, ó. Deixa eu botar mais de um gatilho aqui, só para ficar bem visual. Opa, cancela. Lembrete, contato. Ok. Então a gente vai ter os gatilhos, ó. Os gatilhos eles sempre aparecem aqui dentro do workflow na forma horizontal lá em cima. Então tudo que tiver na horizontal aqui em cima são gatilhos. O que são gatilhos? O gatilho é o que eu vou definir que vai ativar a minha automação. Então, eu quero que a automação seja ativada toda vez que o lead receber uma nova tag. Então eu colocaria aqui um gatilho, contato alterado, eu acho que é aqui, né? Contato alterado, tags, beleza, e seleciona a tag aqui. Então toda vez que a tag X for alterada ou adicionada, ele vai ativar essa automação. No nosso caso aqui, o que a gente quer fazer? Eu quero que toda vez que a pessoa agende comigo alguma coisa, que essa automação seja ativada. Então o gatilho da nossa automação vai ser compromisso agendado pelo cliente. Esse compromisso agendado pelo cliente aqui, ele só considera caso agende aqui nesse link desse calendário, tá? Vocês lembram que quando a gente criou o calendário, tem como compartilhar, aí eu gero um link e ele gera esse link aqui, né? Então, eu mesmo posso vir aqui agendar com alguém, eu ponho o nome do meu cliente e as informações do meu cliente, ou eu posso pegar esse link aqui e literalmente mandar para o meu cliente e ele mesmo pode escolher o horário dele. Então, se for agendado aqui dentro desse linkzinho aqui, ele ativaria esse gatilho aqui, ó, compromisso agendado pelo cliente. Eu sempre faço questão, em todos os gatilhos que eu faço, ou em quase todos, né, de sempre filtrar. Por quê? Hoje a gente tem só um calendário, mas pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, a gente tenha 2, 3, 4, 10 calendários. E pode ser que você queira ativar uma automação diferente para cada calendário. Então, quando eu for criar as automações, eu costumo sempre botar um filtro e eu seleciono o calendário que eu quero ativar. Então, logo, se eu tiver 2, 3, 4 calendários, eu sei que essa automação aqui ela vai ativar especificamente para o calendário da Masterclass. Então, eu costumo sempre trabalhar com essa questão dos filtros, tá? Então, toda vez que alguém agendar comigo, o lead vai cair aqui nessa automação. O que eu quero fazer quando o lead cair? Primeira coisa que eu quero fazer tem algumas informações aqui, principalmente se o teu CRM não tiver em português, e aí eu vou te mostrar rapidamente como que você traduz, tá? Você pode vir aqui em configurações, perfil da empresa, e nós vamos ter aqui o idioma da plataforma, você coloca Português Brasil, e o idioma da comunicação externa para valores personalizados, que é basicamente, quando agendar, ele gera ali alguns campos, o campo da data, o campo da hora. Eu quero que esses campos venham no padrão Português Brasil, tá? Então deixa aqui tudo em português bonitinho. Vamos voltar lá para a nossa automação. Beleza, então essa automação até agora ela tá assim. Toda vez que alguém agendar alguma coisa comigo, nesse link aqui de calendário, desse calendário específico, ele vai ativar essa automação aqui. O que eu quero fazer? Na hora que a pessoa agendar, a primeira coisa que eu quero fazer é formatar a data e a hora. Então eu tenho aqui, ó, formatador de data e hora. Por quê? Porque pode ser que nesse agendamento aqui, formatar data e hora, seleciono o campo,
Pode ser que nesse agendamento aqui ele mande um campo num padrão americano. Ó, aqui tem uns exemplos, tá? Ó, mês, dia, ano, ou ano, mês, dia, ou sei lá, com AMPM, ou escrito o nome do mês ó, em inglês, tá vendo? Ó, December 21, 2023. Então eu não quero que venha nesse padrão. Então a primeira coisa que eu vou fazer vou formatar para um padrão que eu possa mandar para o meu lead, ele vai entender, porque pode ser que se eu mandar uma mensagem para o lead falando que ele tem um agendamento para esse dia aqui, ó, Saturday, December 21, pode ser que a pessoa não entenda, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou pegar o campo do agendamento, que é o campo do calendário, e aí eu vou até voltar, vamos fazer do zero aqui. Então eu vou clicar aqui, formatador de data e hora, formatar data e hora, e ele pergunta aqui, qual é o campo que eu vou formatar, que eu vou deixar no padrão certinho? Aí a gente vai selecionar o campo. O campo do agendamento, que é o campo que vai vir aqui no gatilho, ó, que vai vir desse calendário, ele é um campo que ele vai estar aqui, ó, dentro de Appointment, Start Date Time. É nesse campo aqui que ele vai vir as informações do dia e a hora que o cliente agendou contigo. Então, se o cliente agendar contigo para o dia 18 aqui, 10 horas da manhã, ele vai vir essa informação, dia 18, 10 horas da manhã, ele vai vir dentro desse campo aqui, ó. Appointment, Start Date Time. Perfeito? Ele já identifica aqui, ó, como que tá vindo essa informação lá do calendário. Então, ele realmente tá vindo informação, ó, em inglês. Tá ruim de eu mandar esses dados aqui para o cliente em inglês, né? Então, eu vou formatar para o padrão americano, que é esse aqui, ó, dia, mês, ano. É o que a gente usa mesmo, né? Dia, mês, ano, separado por barras. E hora, minutos e segundos aqui, sem AMPM e sem nada disso. Então, é esse aqui o formato que eu quero para poder fazer essa automação. Antes da gente continuar, né? Então, vou deixar já tudo salvozinho aqui. Então, beleza. Então, agora eu quero fazer o seguinte. Toda vez que a pessoa vier aqui no meu calendário e agendar comigo, ele vai ativar essa automação, vai formatar a data e a hora e eu quero mandar uma mensagem para ele, tá? Eu posso mandar essa mensagem via e-mail, via API oficial do WhatsApp. No nosso caso, eu quero mandar a mensagem via API não oficial e a gente vai selecionar aqui o de SMS mesmo, tá? Não se preocupa que na sua conta aí, provavelmente o provedor de envios de mensagem, ele tá como WhatsApp API não oficial. Então, mesmo que você coloque aqui o SMS, ele vai ser o WhatsApp. Você pode até renomear aqui, tá? Vou botar aqui, ó, WhatsApp QR Code 1, que é a nossa primeira mensagem, né? E aí, beleza, eu vou mandar a seguinte mensagem para o cliente. Agendamento confirmado. Vai ser um momento incrível. E aí eu vou botar aqui um wait, né? Vou botar aqui para ele esperar 6 segundos. Para botar 6 segundos, basta você apaga, põe o pontinho e digita o número 1. Aí ele vai ficar 0,1 minutos, que dá 6 segundos, né? Para vocês aí que são bons de matemática, 0,1 minutos dá 6 segundos. Vou salvar aqui o delayzinho de 6 segundos e eu vou mandar uma segunda mensagem para ele com as informações do agendamento dele. Eu dupliquei aqui, tá? Para ficar mais fácil, vim nos 3 pontinhos, copiei e é só vir aqui e colar, ó, para eu não precisar criar o bloquinho de novo. E eu vou mandar aqui para ele, chamando ele pelo nome, ó, contato, primeiro nome, nosso agendamento ficou marcado para, e aí eu consigo aqui botar a hora e o campo do agendamento. Qual é o campo que vai conter essas informações do agendamento? Vamos ter 2 campos. Dentro de Appointment, Start Date Time, eu tenho aqui as informações que vão vir lá do calendário, mas vocês lembram que essas informações, elas chegam aqui, ó, em inglês? Então, o campo que eu quero mandar mensagem aqui para o cliente, esqueci de salvar, o campo que eu quero mandar mensagem aqui para o cliente, com a data e a hora já corrigida, ele é esse formatador de data e hora, e não o campo do formulário. Então, aqui na hora de mandar a mensagem, eu vou falar assim, ó, contato, first name, vejo você no nosso agendamento. Aí vou botar aqui, ó, data e hora, 2 pontinhos, e eu vou colocar esse campo aqui, ó. Volta aqui. Cadê? Date Time Formatter. E eu tenho aqui, ó, Date Time. Esse campo aqui, ó, que vai estar dentro do Date Time Formatter, é o campo que eu vou ter que já vai estar formatado para o padrão que eu escolhi. Ou seja, aqui em cima a gente formata para o padrão brasileiro, dia, mês e ano.
ele vai salvar isso aí num campo, né, o campo formatado, e eu consigo usar essa informação aqui embaixo. Aí vou botar aqui um emojizinho, né? Vamos lá, beleza, salva. Show de bola. Vamos testar do jeito que tá? E aí depois a gente faz os lembretes de agendamento para lembrar um dia antes, uma hora antes. A gente faz isso no segundo momento. Mas vamos fazer um testezinho aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu calendário. Deixa eu só atualizar ele aqui para não ter nenhum tipo de problema. E eu vou agendar aqui. Pode ser na quarta-feira, às 10 horas da manhã. Então vou agendar aqui. Vou botar o meu número de telefone, vou pedir para o editor aí dar uma embaçada aí nas minhas informações pessoais. Vou botar aqui e vou realizar o agendamento. Se a nossa automação funcionou como eu imagino, né, como eu gostaria, é para eu receber uma mensagem aqui, ó. Agendamento confirmado, vai ser um momento incrível. E agora vai chegar mais uma mensagem com a data e a hora. Alisson, vejo você no nosso agendamento. Data e hora, dia 18/2 às 10 horas da manhã, que foi exatamente o horário que eu marquei aqui, ó. Dia 18 de fevereiro às 10 horas da manhã. Então a nossa automação funcionou perfeitamente. Onde que a gente consegue conferir para eu saber se deu algum bug? Vamos supor que a tua automação não funcionou como você imaginou. Como que você pode conferir isso? Todas as automações aqui, os workflows, eles têm aqui esse histórico de inscrições. Aqui no histórico de inscrições eu consigo ver todo mundo que passou por essa automação. Então, ó, o teste que eu fiz aqui agora, né, que foi esse aqui do dia 18 às 10 horas da manhã, ele sempre vai ser esse de cima aqui, que é o mais recente. Se eu vier aqui, ó, em visualizar histórico, ele me mostra exatamente o que aconteceu. Ou seja, na hora que eu me agendei aqui, né, no calendário, ele ativou a automação. Ó, agora são 18 e 14 e 24 segundos. Então ele ativou na hora, 1 segundo depois ele formatou a data e a hora, aí ele mostra aqui, ó, se você clicar em visualizar detalhes, ele mostra ó, que ele formatou de Wednesday, February, blá blá blá, para 18/2 de 2026, 10 horas da manhã. Então ele formatou o campo, mandou a primeira mensagem, entregue, esperou 6 segundos, completou a espera, enviou a segunda mensagem, entregue e saiu do workflow. Ou seja, se você tiver algum erro ou não estiver entendendo por que a automação não está funcionando, você pode vir aqui no histórico de inscrições para ver se realmente ela foi ativada, porque talvez a tua automação não tenha nem sido ativada, e aí o problema está no gatilho, mas ali a gente consegue debugar e, enfim, resolver. Agora eu quero fazer outro teste com os senhores, né, que é o seguinte, além de eu mandar essas mensagens aqui, né, ó, primeiro nome... veja você no nosso agendamento, data e hora, que são essas mensagens aqui. Além de eu mandar essas, eu quero que a automação aguarde um dia antes e me mande um lembrete, e 1 hora antes e mande outro lembrete. Então como que a gente faz isso? Nessa mesma automação, aqui é igual uma linhazinha de um trem, tá? Quando o lead entra na automação, ele vai passar pela linha, é igual a linha de trem. E aí o trenzinho vai passando aqui, aí o trenzinho vai fazer de cima para baixo. Formatar a data e hora, mandar a primeira mensagem, aguardar 6 segundos e mandar a segunda mensagem. A partir de agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero que a automação espere, mas eu não vou esperar um tempo fixo. Eu vou esperar de acordo com o dia que a pessoa agendou. Ou seja, se a pessoa agendou comigo para o dia 18, eu quero aguardar até o dia 17. Se a pessoa agendar comigo aqui para, sei lá, para o dia 16... eu quero que a automação mande o lembrete no dia 15. Percebe que não é uma data fixa? Ele varia o tempo que ele vai esperar de acordo com a data que a pessoa agendou. Então a gente vai esperar aqui um tempo, mas eu vou trocar aqui, ó. Vamos voltar aqui, fazer de novo. Vou clicar aqui no maisinho. Vou no bloquinho de esperar, mas eu não vou esperar um time delay específico. Eu vou esperar isso aqui, ó, evento ou agendamento. E aí ele me pergunta, ele vai esperar até a data exata do agendamento, antes ou depois? No nosso caso, eu quero mandar o lembrete um dia antes. Então eu vou manter aqui, ó, como antes. Ponho aqui um dia, um days, beleza? Aqui é o que você quer que a automação faça caso não dê para esperar. Por exemplo, vamos supor que o cliente agendou uma reunião contigo para daqui 3 horas. Como que a automação vai mandar um lembrete de agendamento um dia antes, sendo que o cliente agendou 3 horas antes? Não tem como, né?
Não tem como voltar no tempo, mandar o lembrete, voltar de volta. Então isso aqui basicamente ele está perguntando: se na hora que ele passar por esse bloquinho aqui, não tiver mais como avisar um dia antes, porque já está muito em cima, alguma coisa do tipo, ele pergunte o que eu devo fazer. Eu quero mover para a próxima etapa, mover para uma etapa específica, e aí você tem que selecionar a etapa, pule todas as comunicações, aí você define aí o que faz sentido. Lembra de renomear, tá? Não só renomear a automação, mas renomeia também os bloquinhos. Então, formatador de data e hora, WhatsApp 1, 6 segundos, e aqui a gente aguarda um dia antes, né? Um dia antes do agendamento. Então esse bloquinho vai aguardar um dia antes. Alisson, eu quero que ele não aguarde um dia antes, eu quero que ele lembre 3 dias antes. Beleza, põe 3 dias aqui, ele vai 3 dias antes fazer o que tem que ser feito, beleza? E aí, a automação de lembrete, agora eu só preciso definir a mensagem que eu quero enviar um dia antes. Vamos seguir aqui novamente? Gente, vocês vão ter que se acostumar comigo. Eu gosto de repetir as coisas mesmo, mas é porque eu faço questão que vocês saiam desse vídeo sabendo fazer essa estrutura completa, tá? Então, lead agendou aqui, ativou a automação quando ele agenda. Ele vai formatar a data e hora, mandar as mensagens, esperar um dia antes do agendamento e ele só vai avançar para essa próxima mensagem aqui. Deixa eu renomear aqui, botar... Esse aqui é o 2, né? Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, e aí eu quero mandar agora a mensagem 3. Então ele só vai mandar essa mensagem aqui que eu vou fazer com vocês agora, um dia antes do horário que a pessoa agendou. Então eu vou botar, por exemplo, primeiro nome, contact, primeiro nome, amanhã é nosso agendamento. Cara, ou sei lá, deixei tudo preparado aqui para nossa visita no decorado. Vai ser extraordinário, sei lá, vai ser incrível. Incrível. Opa. Beleza. E aí, se você quiser mandar mais alguma informação, você manda. Se quiser mandar mais de uma mensagem, né? Igual aqui na primeira que a gente manda 2, né? Eu mando a primeira e depois mando a segunda. Então, se você quiser, em vez de mandar um textão, dividir em várias mensagenzinhas, você pode colocar, tá bom? Beleza, então ele vai mandar esse lembrete um dia antes. Alisson, e como que eu faço para mandar outro lembrete 1 hora antes? Gente, é só repetir o processo. Eu vou até copiar, vou duplicar aqui, ó. Clica aqui, copiação. E eu vou botar outro aguarde aqui, mas dessa vez ele não vai aguardar um dia. Ele vai aguardar 1 hora. Beleza? E aí, 1 hora antes, eu vou mandar uma outra mensagem, que vai ser, por exemplo, aqui o WhatsApp QR Code 4. E eu vou mandar nossa, sei lá, chama pelo nome, né? É sempre bom. Opa, last name não, first name, primeiro nome. Então, opa, tudo bem? Nosso agendamento, obviamente, né? Se for uma reunião presencial, aí você vai falar, estou te esperando aqui, alguma coisa assim, né? Mas se for uma reunião online, né? Um Google Meet, um Zoom, alguma coisa assim, aí basicamente a gente vai colocar nosso agendamento ou nossa reunião começa em 1 hora. Vou te mandar o link aqui. Onde que vai vir esse link? Supondo que você faça aí um agendamento e seja online e você configure lá dentro do calendário que é o Google Meet. Você lembra que bem no início, quando a gente estava configurando aí o nosso calendário, a gente seleciona o local, né, a localização do agendamento, e eu coloquei Google Meet. Se o teu Gmail estiver vinculado e lá estiver configurado para ser Google Meet, ele vai gerar o link do Google Meet automaticamente. E esse link vai vir dentro desse campo aqui, ó, Appointment, Meeting Location, tá bom? Então, se tiver tudo configuradinho para o Google Meet, for uma reunião online e tudo mais, e você já quiser mandar esse link do Google Meet automaticamente na automação, ele vai estar dentro desse campo aqui, ó, Appointment, Meeting Location. Vamos mais uma vez? Vou excluir aqui. Clica aqui, ó, nas tagzinhas para adicionar campos personalizados. Você vai procurar aqui, ó, Appointment, Meeting Location. E aí ele vai mandar o link ali da reunião no WhatsApp da pessoa, tá? Gente, basicamente é isso. Alisson, eu quero que depois da reunião alguma coisa aconteça. Sei lá, eu quero que 1 hora depois da reunião eu mande outra mensagem para o lead chamando para avaliar no Google. Ou 1 hora depois da reunião eu mande uma notificação para mim.
para me lembrar de vir aqui marcar show, no show, ou um dia depois da reunião, sei lá, mande um follow-up, não sei, o que você quiser fazer, você pode botar esse bloquinho de aguardar aqui, define se ele vai aguardar antes ou depois da reunião, e ele vai seguir perfeitamente. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem, vou realizar mais um agendamento, né? Vocês vão ver que a automação vai seguir até aqui, ó, e depois ele vai ficar aguardando para poder continuar, né? Aguardando um dia antes. Então, por exemplo, eu vou agendar aqui novamente, vou botar para o dia 18. Vocês percebam que naquele primeiro teste que eu fiz, eu tinha agendado para 10 horas da manhã. Aí ele já assumiu aqui o horário de 10 horas, ó. Porque na configuração do calendário a gente definiu que só pode ter um agendamento por horário. Vocês lembram bem no iniciozinho do vídeo nas configurações? Então, como eu já agendei um teste para 10 horas da manhã, ele não tem mais o horário das 10 horas, ó. Eu vou agendar agora para meio-dia, por exemplo, né? Então, dia 18, meio-dia. Coloca aqui as informações do agendamento. Agendar a conferência. Ele vai ativar a nossa automação de novo. Vai me mandar mensagem de novo, ó. Agendamento confirmado. Espera um pouquinho e a próxima mensagem. Cadê? Alisson, vejo você no nosso agendamento. Com uma data atualizada, né? Dia 18, meio-dia. Que foi exatamente a hora que a gente agendou aqui, ó. Dia 18, quarta, meio-dia. Beleza? E ele não continuou a automação. Por quê? Porque ele está aguardando. Ó, vamos dar um F5 aqui no nosso workflow. Ele está aguardando para continuar e me lembrar um dia antes. Lembra que a gente configurou? Inclusive, a gente até consegue ver aqui, ó, que tem uma pessoa aguardando. Tá vendo aqui, ó? Então, eu agendei, ele entrou na automação, me mandou os lembretes e agora ele está aguardando, ó. Aguardando, ou seja, eu agendei para dia 18, meio-dia, então ele está aguardando um dia antes. Ou seja, se eu agendei para o dia 18, meio-dia, ele está aguardando aqui o dia 17, um dia antes, meio-dia, para continuar. Então, quando chegar um dia antes do horário que eu agendei, ele vai me mandar essa mensagem aqui e depois ele vai aguardar. Aqui eu esqueci de renomear, né? Então, aqui é 1 hora. Então, primeiro ele aguarda um dia, que é esse aqui de cima. Depois ele aguarda 1 hora e 1 hora antes do agendamento ele vai me mandar aqui o link da reunião. Galera, basicamente é isso, tá? Se vocês quiserem adicionar e-mail, colocar para toda vez que a pessoa agendar comigo, eu quero que ele procure dentro do pipeline, sei lá, aí você pode usar o Find Opportunity aqui, ó, que ele procura dentro do pipeline o cardzinho da oportunidade, né? Então dá para você procurar, atualizar. Lembra que na hora que se você for utilizar esse bloquinho aqui, ó, de Update Opportunity, ele sempre tem que procurar primeiro, né? Então primeiro você procura o card do cliente e atualiza. Aqui eu tô falando para caso, por exemplo, você tem um pipelinezinho lá, não sei se vocês sabem, né, o que é pipeline, mas eu imagino que vocês saibam, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Supondo aqui que a gente tem um pipelinezinho, eu vou criar um aqui do zero só para fins de exemplo esse vídeo, tá? A gente já está finalizando. E esse pipeline aqui, ele vai ter as etapas novo lead, contactado e agendamento marcado. Agendamento marcado e fechado. Beleza? Então, vou criei aqui o nosso pipelinezinho. Se eu voltar aqui, ele já vai aparecer. E aí, supondo, galera, que você tem aqui um cardzinho do cliente, por exemplo, e tá aqui um novo lead. E aí você quer que toda vez que o lead agende contigo, ele ative toda essa automaçãozinha de agendamento, lembrete e tudo mais, mas você quer também que ele atualize o pipeline aqui automaticamente. Ou seja, que ele pegue aqui o card, deixa eu pegar aqui um lead aleatório, vou pedir aqui pro meu editor aí dar aqui mais uma embaçada aqui nas informações. E aí a gente tem aqui, por exemplo, esse card aqui. Eu quero que quando o lead agende comigo, a automação já identifique o lead e traga aqui o card automaticamente para agendamento marcado. Então você pode botar lá dentro da sua automação sim, para ele atualizar o CRM, mandar e-mail, criar uma tarefa, sei lá, o que você quiser aí você consegue aproveitar para deixar essa automação cada vez mais robusta, beleza? Para finalizar, galera, dentro das automações aqui, não vai ser necessário para essa automação específica, mas para outras você consegue definir os dias que a automação pode funcionar. Nesse caso dessa automação de agendamento, recomendo deixar funcionando todos os dias, tá? E pode definir a reentrada ou não. Para esse caso também de automação de agendamento, eu deixaria ativado. Isso aqui significa que a pessoa pode ativar essa automação mais de uma vez.
o que faz sentido, porque pode ser que um lead seu agende com você mais de uma vez, né? Ele pode fazer mais de um agendamento, então eu quero ativar a automação todas as vezes. E, última das coisas, cereja do bolo. Alisson, eu estou testando aqui a automação, mas eu não quero aguardar até dia 17 para saber se ele vai mandar mensagem. Tem como eu adiantar? Tem. A gente pode vir aqui, ó, no histórico de inscrições. Se eu clicar aqui nessa setinha, ó, eu forço o contato para avançar. Ou seja, dentro dessa automação, ele está aguardando aqui até dia 17, um dia antes, né? Para poder me mandar o lembrete. Ah, mas Alisson, eu quero que a mensagem seja enviada agora, porque eu quero ver como é que vai chegar. A gente pode vir simplesmente aqui, clica aqui, ó, em forçar para a próxima etapa, e aí ele vai me enviar, ó. Alisson, amanhã é o nosso agendamento. Ou seja, essa mensagem que deveria ser enviada para mim no dia 17, eu consigo forçar ela a ser enviada antes e ela é enviada agora. Isso aqui é muito bom para quando você estiver construindo a automação, quiser fazer testes, e aí você consegue fazer isso. Beleza? Então é isso, galera. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído aí para vocês hoje, e espero que a automação de agendamento de vocês aí tenha ficado perfeita aí, que não tenha mais nenhuma dúvida em relação a isso, né? Lembrando que se você quer ter o seu white label do Go High Level, a gente dá treinamentos individuais, tá? Diferente de outros gurus aí do Go High Level que oferecem um monte de PDF desatualizado, porque o Go High Level tem atualização todo dia, né? Live de suporte com 30, 40, 50 pessoas que você nunca consegue tirar suas dúvidas. Não é assim que eu trabalho, tá? Então todos os nossos afiliados, a gente dá treinamento individual, 1 a 1, via videochamada com aquela pessoa ali, constrói, treina, dá suporte, tem grupo específico com aquela pessoa. Então se você quer investir aí nessa jornada com o Go High Level, que eu sei que é em dólar e tem um custo, né, que é relevante, façam com os melhores, né? Façam com o melhor, ou pelo menos com quem está disposto a te dar um suporte decente. Não estou dizendo que eu sou o melhor, mas aqui a gente garante que o suporte e o treinamento vai ser individual e vai ser de qualidade. Então, se você quer ter o seu white label, ou se você tem uma subconta em outra agência e eles não estão te dando suporte nenhum, e você quer transferir para a gente também está de braços abertos aí para te receber e te ajudar com todas essas configurações e automações dentro aí do nosso CRM, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desejo um ano incrível para vocês aí e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!